Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Eloilson, eu sou o seu professor de português ou professor de português. So, be welcome to our Portuguese lesson. This lesson I'm gonna speak just in Portuguese because it's a Portuguese lesson. You need to listen more. If you are watching this on YouTube, you're gonna see all the transcriptions on the slides that I'm showing you. But if you are just listening, there will be a link here on the description. Just click on the link and you're gonna see everything that I'm speaking in Portuguese. Bom, vamos lá. Um tema muito importante. Se eu fosse fazer um top 10, top 5 de perguntas que eu mais recebo de seguidores, este tema é um dos temas mais perguntados. Professor, como eu uso isto, este, naquele, disto em português? Pronomes demonstrativos é o nome deste assunto. Aqui no vídeo você vai ver uma tabela que eu vou explicar. Com a tabela fica mais fácil de entender. Se você está escutando, clica no link que você vai ver essa tabela, porque a tabela ajuda muito. Falando sobre pronomes demonstrativos, a tradução dos pronomes seria this, that, those, só que no inglês é mais simples, no português muda. Aqui, se você está assistindo a aula, você vai ver que nós temos 3, 6, 9, 15 pronomes demonstrativos. No inglês, você só tem 4, singular e o plural. Se você fala espanhol, é muito parecido com o português. Qual é a ideia? Nós dividimos esses pronomes demonstrativos em pessoas. Primeira pessoa, quando está perto do falante. The first line, the first person, when it's close to the speaker. A segunda, quando está perto do ouvinte. The second person, when it's close to the listener. E a terceira pessoa é quando está longe de ambos, when it's far. Nós vamos dividir em 3 pessoas, mas temos masculino, feminino. Este, esta. Temos plurais. Estes, estas. 3 vezes 4 dá 12. Mas também temos invariáveis, quando não sabemos, que seria o isto. Vamos lá. Começando, vamos detalhar todos os pronomes, tá? Começando com os pronomes que estão perto do do falante. Um momento, porque não está aparecendo? Ok. Se você está assistindo o vídeo, você entendeu. Estava cortando a última frase. A primeira linha usamos quando está perto de quem está falando, the speaker. Eu sou o falante. Começando, temos este livro é interessante. Deixa eu ver se eu tenho um livro aqui. Tem um caderno, mas tudo bem. Este livro é interessante. Está perto de mim. This book is interesting. I'm using este porque livro é masculino e singular e está perto de mim. Mas se eu tenho 2 livros, eu vou falar estes livros são novos. These books are new. Eu estou usando estes, plural. O mesmo é com o feminino. Esta cadeira é confortável. This chair is comfortable. I'm using esta because it's close to the speaker. Esta cadeira.
Mas eu posso usar o plural para o feminino. Estas flores são bonitas. Imagine I have some flowers here on my hands. Estas flores são bonitas. These flowers are beautiful. Plural. Este masculino, singular. Estes, plural. Esta, feminino. Estas, plural. Usamos quando está perto do falante, do speaker. Já a segunda linha, deixa eu voltar na tabela, na foto, para ficar fácil. Seria esse, esses, essa, essas, isso. Nós vamos usar quando está perto do ouvinte. We're gonna use this when it's close to the listener. So I've used este livro. Now it was close to me. Este livro. But if the book is close to you, close to the listener, perto de você, perto do ouvinte, eu falo esse livro. That book, because it's far from me, but it's close to you. Esse livro. É interessante. Ou o mesmo exemplo. No plural. Esses livros são interessantes. Esses livros. Those books. Mas eu estou falando esses livros porque está perto de você. Quando o livro está perto de mim, close to the speaker, estes. Esta é a grande diferença. Vamos ver o feminino. Esta cadeira, close to the speaker. Mas essa cadeira, close to the listener. Perto de você. Essa cadeira. Ou plural. Essas flores, eu disse antes. Those flowers. Quando as flores estão perto de mim, eu falo estas flores. Mas está perto de você, close to the listener, perto do ouvinte, eu falo essas, ok? Aqui é a grande diferença. Este ou estes, perto do falante. Esse, esses, com S, perto do ouvinte, ou o feminino. Esta cadeira, perto de mim. Essa cadeira, perto do ouvinte. Ou temos o plural. Estas cadeiras, those chairs, close to me, perto do falante, do ouvinte, do speaker. Ou essas. Agora, na terceira pessoa, nós usamos quando está longe de tudo ou de todos, when it's far. Seria aquele, aqueles, aquela, aquelas. Por exemplo, o livro, vou usar o livro. Eu sei que tem outros exemplos no material, mas eu gostei do livro. O livro está perto de mim, este livro. O livro está perto do ouvinte, esse livro. Mas o livro está longe do falante e do ouvinte. Now it's far from both. I would say aquele livro. If you are watching this video, you're gonna understand better because I'm moving the book. So, este livro, close to the speaker. Esse, with the double S, close to the listener. Esse livro. But far, aquele livro. That book, it's far. E o mesmo acontece no plural. Aqueles livros. Aqueles livros. Those books. It's far. It's close to the speaker. Estes livros. It's close to the listener. Perto do ouvinte. Esses livros. E temos o feminino. Por exemplo, eu tenho uma garrafa. Esta garrafa. This bottle. Está perto de mim. Mas now it's close to the listener. Essa garrafa.
E agora está longe, now it's far, aquela garrafa. That bottle. Ou no plural, estas garrafas, essas garrafas, aquelas garrafas, ok? É importante, muito importante, você concordar no gênero aqui. Mas você pode perguntar, professor, faltou isto, isso, aquilo. Você não ensinou ainda, professor. Então, eu usei este livro, esta garrafa, masculino e feminino. Mas nós temos as formas neutras quando não sabemos a identidade, quando não sabemos o nome. Geralmente, quando falamos, hey, what is this? What is that? Em português. A grande diferença aqui de todos é o local. Eu vou usar isto. O que é isto? What is this? Quando está perto de mim, o falante, hey, what is this? O que é isto? Vamos falar isso when it's close to the listener. Hey, o que é isso? What is that behind you? O que é isso? E aquilo quando está longe. What is that? O que é aquilo? Isto com T close to the speaker. O que é isto? Isso close to the listener, perto do ouvinte. O que é isso? E aquilo quando está longe. Tranquilo? Fácil ou difícil? Ai, ai, ai. Eu concordo, não é muito simples isto. Mas pause o vídeo ou o áudio, começa de novo, vê os exemplos e você vai entender melhor. E agora eu vou dar uma dica para você. Eu expliquei a gramática, como usar cada linha, mas eu preciso dizer uma coisa. Nós brasileiros não respeitamos. Ai, ai, ai. Primeiro eu ensinei porque eu sou um professor, mas nós brasileiros não respeitamos isto. Como assim? How come, professor? Bom, o correto é eu usar esta garrafa ou masculino, deixa eu usar este livro quando está perto de mim. Mas tem muitos brasileiros, I include myself, nós só usamos uma linha. We just use one line. For example, the correct according to the grammar is este livro, because it's close to me. But there are people, they just say esse livro. It's wrong on the grammar, it is, but we don't respect. So, in a nutshell, a tip for you, and I will say this in English. Choose one line, for example, the first, the second, and you just use that. You're gonna use este or esse when it's close to you, close to the listener, and you're gonna use it aquele when it's far from you and the listener. Simple like this. So instead of 15, now you will use it just a 10. Because we Brazilians, we do this. But one important thing, you always have to agree the gender. For example, it's a bottle. The correct would be esta garrafa. But if you say essa garrafa, okay. We Brazilians, we say like this. So pick up one line and just use one of those. Este ou esse. Bom, continuando. No português temos contrações. In Portuguese we have contractions. Estas contrações acontecem com as preposições em e de. Em seria a tradução in, on, at, ou de seria of, or from, ou from. E nós fazemos essas contrações. Por exemplo, vamos iniciar com contração em. Nós combinamos todos os pronomes demonstrativos com esta
preposição e fazemos uma contração. Por exemplo, em este, neste. Por exemplo, a frase estou neste carro. Ou eu poderia falar estou em este carro. Mas um brasileiro não fala em este. Usamos a contração. Estou neste carro. I am in this car. Feminino. Em esta, nesta. Ela está em esta sala, nesta sala. Ela está nesta sala. She is in this room. In this room. Nesta is in this feminine. Nesta sala. Plural. Em estes, nestes. Os documentos estão em estes ou nestes envelopes. In these envelopes. Em estes, nestes. In these. Nestas seria in these. Em estas, nestas. As chaves estão nestas bolsas. The keys are in these bags. Em estas, nestas. Aqui os exemplos estão perto do falante, close to the speaker, mas também temos perto do ouvinte, close to the listener. Em esse, nesse. Ele trabalha em esse ou nesse escritório. Ele trabalha nesse escritório. He works in that office. So, we use those contractions here to, like in English, let me give you one example. Instead of you say, I want to, you just say, I wanna. Same ideas as in Portuguese. We make contractions to give a flow on the conversation. Ele trabalha em esse, in that, but we say nesse escritório. Feminino. Eu moro em essa casa. Eu moro nessa casa. I live in that house. Plural, em esses, nesses. As fotos estão nesses álbuns. The photos are in those, nesses, in those álbuns. Nessas, em essas. As flores estão nessas jarras. In those, plural. Tranquilo? Até o momento. E temos o longe, quando está longe, when it's far. Por exemplo, em aquele, naquele. O gato está em aquele jardim. O gato está naquele jardim. That garden. The cat is in that garden over there. Imagine if in English you make a contraction in that and you create a word here. The cat in that garden. Feminino, em aquela, naquela. Ela trabalha em aquela escola. But we would say, ela trabalha naquela escola. She works in that school. Plural, em aquele, naquele, em aqueles, plural, desculpa, em aqueles, naqueles. Os carros estão naqueles estacionamentos. Em aqueles, we say naqueles. The cars are in those parking. Em aqueles, naqueles.
E o feminino. Em aquelas, naquelas. As crianças brincam naquelas praças. Em aquelas, naquelas. The children play in those squares over there. Tranquilo? E temos o de, a preposição de. Lembra que quando você traduz de para o inglês é of or from. The translation of de is of or from. Por exemplo, de mais este, deste. Gosto de este livro. I like this book. Gosto de este, deste. I like this book. Feminino. De esta, desta. Saí desta ou saí de esta loja agora. I just left this store. De estes, destes. Preciso de estes documentos. I need these documents. E o plural feminino, de estas, destas. Elas vieram de estas cidades. They came from these cities. Também aqui os exemplos estão perto do falante, mas também temos perto do ouvinte, close to the listener. De esse, desse. Não gostei desse filme. I didn't like that movie. We don't say não gostei de esse, desse. We make a contraction. De essa, dessa. Eu vim dessa festa. I came from that party. From that we make one word here in Portuguese. Dessa. Plural. De esses, desses. Os problemas desses dias foram difíceis. The problems of those days were difficult. Desses dias. E o plural feminino, dessas, de essas, dessas. Os livros dessas autoras, de essas autoras, dessas autoras são ótimos. Os livros dessas autoras são ótimos. The books by those authors are great. E temos quando está longe, when it's far from both. De aquele, daquele. Eu me lembro de aquele dia, daquele dia. Eu me lembro daquele dia. I remember that day over there. De aquela, daquela. Gosto de aquela música, gosto daquela música. I like that song. De aqueles, daqueles. Os resultados de aqueles exames foram bons. Os resultados daqueles exames, de aqueles, daqueles, foram bons. E o plural feminino, de aquelas, daquelas. Eu sou fã daquelas séries. De aquelas, daquelas. I am a fan of those. Imagine we create a word here. Of those. Eu sou fã daquelas séries. E nós temos as contrações com as formas neutras que não trabalhamos ainda. Em isto, nisto. Pense nisto. Think about this. We don't say pense em isto. We make a contraction. Pense nisto. Em isso, nisso. Estou interessado nisso. I am interested in that. In that, nisso. Em aquilo, naquilo.
Ele acredita em aquilo, ele acredita naquilo. He believes in that over there. Disto, gosto disto, não, eu gosto disto. De isso, estou ciente de isso, não, estou ciente disso. I'm aware of that. Of that, imagine if we create a word here. De mais aquilo, daquilo, não sabia daquilo. I didn't know about that. Não sabia daquilo. Fácil ou difícil? Eu acho que foi uma das aulas mais longas que eu já gravei. Deixa eu saber, let me know if was this lesson helpful. So let me give you another tips. The best way for you remember all those pronouns, because we have seen 15 without counting the contractions. If we count the contractions, it would be 45 words. The best way to remember this, to use this, you need to write. This is the way I learned this in Spanish. I was having the same struggle with this in Spanish. I don't know, it doesn't make sense. But when I took my notebook and a pen and I was writing examples, and imagine it's close to me, close to the listener, far from both. Like after I did this exercise like on the book, you can just copy the sentences that we have used in this lesson. You're gonna see that you will understand better. You need to use this, you need to write. After you write and revise this, you will never forget, ok? Bom, é isto. I will finish here saying Portuguese, but in case you have any questions, feel free to text us. Qualquer dúvida, mande uma mensagem para nós. Vou terminar em português dizendo tchau, tchau, bom dia ou boa tarde e até mais.